Bom, vamos começar então. Aí o pessoal, conforme for chegando, vai pegando o bonde andando mesmo. Então, hoje é a segunda live do bolo gelado de leite ninho. Pra quem acompanhou, ontem eu fiz a massa, que foi um pão de ló, que eu bati aqui. E assei, tá? Aqui tá a massa assada. Ela tá faltando um pedaço, olha, aqui tá assado. Tá faltando um pedaço, porque eu já montei um bolo mais cedo, que é pra poder cortar. Porque senão ele não ia ficar na consistência, e o que que ia acontecer? Não ia dar certo, né? Porque eu não ia conseguir cortar e finalizar aqui. Então, ontem eu falei dessa folha aqui de papel toalha. Ó, ela deu uma grudada no fundo e o bolo solta com bastante facilidade dela. Eu vou soltar aqui pra vocês verem a lateral, porque eu não untei a lateral. E agora, deixa eu fazer mais pra cá, pra dar pra ver. É só você ir descolando a massa do fundo. Ela solta inteirinha. Olha que bonita que ela fica. Eu não assei muito, porque o bolo gelado ele tem que ficar bem molhadinho. Então, não dá pra ser uma massa seca, assada em excesso. Vou secar minha mão aqui, porque já grudou. Então, hoje, eu vou reservar essa massa e já vou começar a bater o recheio de leite ninho. Esse recheio de leite ninho, ele é um recheio super versátil. Você pode usar essa mesma técnica para fazer ganache, você pode usar para fazer Nutella, enfim, várias e várias coisas. O que que vai acontecer? Eu vou emulsionar esse creme de leite, o leite condensado, e misturar leite ninho no final. Aí eu vou obter esse creme, nossa, tá difícil hoje. Aí eu vou obter esse creme de leite. Ele é um creme aerado. Então, qual é a minha intenção quando eu incorporo o ar? A minha intenção é que ele fique um creme mais leve. Eu tô fazendo isso por causa do rendimento da receita, que eu quero que ele renda o dobro? Não, a questão não é essa, tá? Então, quando eu bato um creme com emulsificante, eu quero que ele mantenha o sabor, aumente o volume e me dê leveza. Essa receita aqui, você pode fazer bolo de travessa, você pode rechear ovo de Páscoa, inclusive o meu ovo de Páscoa de leite ninho tem esse recheio. Ele é bem bacana e ele é super versátil. Eu deixei aqui um pouco do que eu bati mais cedo, para vocês terem a noção de como ele fica depois de alguns minutos. Ó, vocês conseguem ver? Ó, ele fica bem firme. Aqui. Ó, é um creme bem firme, aerado, bem na consistência de mousse mesmo. Quando a gente bate, assim que você termina de bater, você não tem a ideia de como ele vai ficar. Dá a impressão que vai ficar um creme mole e que ele vai desmanchar. Não acontece isso. Conforme passam alguns minutinhos, ele dá uma endurecida. Então, esse creme, eu vou fazer o suficiente somente para essa forminha. Eu vou usar 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de leite condensado, eu tô usando piracanjuba. Não faz diferença nenhuma o que você vai usar. O que vai estruturar o seu creme é o leite condensado. Mas, peraí, é um grude. O que vai estruturar o seu creme é o leite condensado mais o leite ninho. Então, se você colocou um leite condensado semi-desnatado, você vai acabar colocando um pouco mais de leite ninho. Então, é só isso que vai mudar. Aí, nesse aqui, a gente vai bater com emulsificante. O que que eu fiz? Eu não pesei o emulsificante porque eu queria mostrar esse aqui que eu uso. Ele é para sorvete e confeitaria. Então, você encontra ele em potes aqui, de 1 quilo, ou naqueles potinhos pequenos. A consistência dele é assim, olha, é uma gordurinha. Ó, você pega como se fosse uma banha, sabe? Dá a impressão que a mesma textura de banha de porco. Ó, ele é bem firme. Ele não altera o sabor, claro que se você colocar na proporção certa. A gente vai usar aqui 10 gramas,
De creme de leite, eu uso 20 gramas. Gente, eu tô com creme de leite na cabeça hoje, por causa do creme de leite ninho, mas não é. É para uma lata de leite condensado, eu vou usar 20 gramas de emulsificante. Então, como eu tô fazendo só meia receita, eu só vou usar 10 gramas. É bem pouco, esse pote dura muito, muito. Aí, você vem naquele raciocínio, quanto mais emulsificante eu colocar, mais vai ficar volumoso o meu creme. Não, ele tem um limite que você pode colocar, que ele vai aceitar sem desmontar e sem deixar um amarguinho residual, porque ele não tem sabor. Só que, quando você usa em excesso, não só ele, né, qualquer ingrediente, a tendência é ele sobressair. Então, não é isso que a gente quer. A gente vai bater esse creme até ele ficar bem leve. Se prepare que vai ter mais barulho agora. Eu já gosto de começar a bater bem rápido, porque não vai fazer diferença. Se você tiver aquela batedeira manual, assim também dá super certo. Não tá pronto ainda, mas eu vou tirar pra você ver. Ó, é só o leite condensado e o emulsificante que eu comecei a bater. Ó, ele mal misturou, tá vendo? Uma característica do emulsificante é que ele deixa tudo com a cor mais clara. Então, se você for bater, por exemplo, um doce de leite com emulsificante para fazer um recheio, você vai perceber que ele perde totalmente aquela cor que ele tem amarronzada. Ele vai deixar bem clarinho. O sabor não muda, mas a cor interfere sim. Ele deu mais uma estruturada. Ele dá essa impressão que tá meio puxa, tá vendo? Vai lembrar muito marshmallow, muito, muito, muito. Ó, a consistência é muito próxima de marshmallow. Aqui ele ainda vai incorporar muito mais. Ele tem mais ar pra entrar. Gente, me fala uma coisa, se eu colocar a batedeira aqui, vocês conseguem ver? Desse jeito que eu inclinei? Dá pra aparecer? Ó, tá bem firme. Mas eu ainda consigo bater um pouco mais. Eu vou colocar, então, daquele jeito meio inclinado pra vocês acompanharem. Porque agora tá quase no ponto. Então, é legal vocês verem. Esse é o ponto. Deu pra vocês enxergarem? Quer que eu vire mais pra bater mais? Ó. Ainda tá puxento aqui, totalmente. Mas não tem problema, a gente vai corrigir essa textura. Lembrando que é só leite condensado e emulsificante aqui. Agora, eu não preciso bater loucamente mais. Eu vou colocar no volume 1, na velocidade 1. E vou adicionar minhas 40 gramas de leite ninho. Já incorporou por fora, mas tem bastante leite ninho na beiradinha aqui.
é bater o suficiente para misturar. Fica um pouco no meio do batedor. Então, eu vou bater mais um pouquinho. Essa é a textura. Ó, continua meio puxento, mas já tá super firme. Tá vendo, ó? Fica bem preso no batedor. Esse que eu já tinha batido, eu vou misturar aqui. Pra misturar, pra incorporar também. Ó. Dá pra perceber lá no bowl a diferença do creme que eu já tinha feito pra esse que eu acabei de bater? A porosidade? Você consegue notar que são dois cremes batidos em horário distinto. Pronto. Então, agora vamos falar sobre esse creme de leite ninho. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou ser obrigada a confessar. Eu não como leite ninho, eu não tomo leite de nenhum tipo. Então, o que que acontece? Eu sempre tenho alguém pra fazer o sacrifício de provar os meus recheios. Porque eu gosto assim, ó, se é de ninho, eu uso ninho, e eu uso bastante ninho, que é pro meu cliente perceber do que é o creme. Esse aqui, eu quero essa consistência aqui, firme. Por quê? Eu não quero que ele esparrame. Se eu fosse fazer ele para bolo de pote, eu poderia acrescentar aqui, se eu coloquei meia lata de leite condensado, eu posso pôr metade daquela caixinha, que é 100 gramas. Então, assim, conta essa proporção. Para 400 gramas de leite condensado, você coloca 200 gramas de creme de leite. Emulsificante precisa aumentar? Não, porque você vai primeiro bater o leite condensado, ele vai montar, depois que ele montar, aí você coloca o creme de leite, bate mais para ele estruturar novamente, ele vai ficar mais fluido. Aí você coloca o leite em pó. Por quê? O leite em pó, ele vai ser hidratado aqui. Eu preciso misturar muito? Não, não precisa, porque quem vai comprar o recheio de leite ninho gosta de leite ninho. Então, não vai se importar com esses grânulos do leite ninho. Eu prefiro, toda vez que eu vou fazer alguma coisa com leite ninho, acrescentar o leite ninho depois que eu dei o ponto. Então, assim, eu já tenho a noção que tem que ficar um pouco mais fluido. O brigadeiro, por exemplo, eu tiro um ponto antes, que quando eu colocar o leite ninho, ele vai mudar a consistência. E vai ficar com gosto de leite ninho. Se eu pegar o meu leite ninho, colocar lá no começo, quando eu começo a mexer o meu brigadeiro, o que que vai acontecer? Esse leite ninho vai dissolver. Então, eu vou ter o gosto dele muito menos realçado. Esse recheio aqui, cru, é o que eu prefiro disparado. Então, assim, se você comprar um bolo de pote de leite ninho meu, vai ser esse recheio acrescentado de creme de leite. Só. Então, assim, vai ser exatamente esse recheio. Se você for comprar um bolo de leite ninho meu, não vai ser esse. Vai ser um brigadeiro acrescentado de leite ninho depois. Então, eu vou acrescer só depois. Isso, assim, é um ponto de vista meu. Mesmo não comendo, eu faço o sacrifício de provar, porque não tem jeito, né? E aí eu percebo que realça muito mais quando você coloca. Todos os meus ovos de Páscoa com recheio de ninho serão esse aqui. Então, o que que eu faço? Eu coloco esse recheio, eu intercalo com o leite em pó, porque a pessoa gosta do leite, tem que lembrar disso. E aí, se eu vou colocar Nutella, eu coloco a Nutella sempre entre as camadas. Então, eu coloco, por exemplo, esse creme, Nutella, cubro com esse creme, aí eu coloco o leite ninho e vou repetindo. Então, é isso. Basicamente, esse aqui é um mega do recheio para você usar com muitas e muitas coisas. Se eu fosse fazer, por exemplo, um de doce de leite com ameixa, eu poderia usar o mesmo princípio. Por quê? O doce de leite que eu uso é o leite condensado cozido. Então, no momento que eu começar a emulsionar ele, ele vai ter uma consistência excelente
e eu consigo montar vários bolos de pote com esse doce de leite que eu bati. Então, isso daqui, na verdade, é uma técnica para você emulsificar os seus recheios. Lembrando que eu não tô pensando em render recheio. O meu foco não é esse. Eu vejo muita gente usando o emulsificante para dar volume só porque quer que, em vez de 5 bolos de pote, fazer 8. Não é esse o meu foco. Então, se você tá fazendo isso, eu sugiro você fazer um recálculo dos seus custos, repassar esse valor pro seu cliente, né, pro seu produto, e parar com esse negócio de render. Porque quando você começa a render alguma coisa, você automaticamente perde sabor. Então, o creme é isso aqui. Então, eu vou deixar ele reservado. Vou tirar a batedeira para sobrar um pouco mais de espaço para trabalhar. Prontinho. Agora a gente tem mais espaço na bancada. Então, eu montei nessa forminha pequenininha, já montei e já deixei firmando, que é pra vocês verem como que ele vai ficar. Antes disso, a gente vai montar um igualzinho a esse. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar, esse daqui é meio saquinho, tá vendo? Esse saquinho simples mesmo que a gente vai no mercado comprar fruta, é um desse. Eu vou forrar a minha forma. Ah, eu preciso do saquinho? Na verdade, você não precisa. Por que que eu gosto? É muito mais fácil pra você desenformar. Virou, ele saiu. Do outro jeito, você vai ter que ficar cutucando aqui, até sair. Você acaba perdendo tempo. Então, essa aqui é a massa. Então, ela já tá soltinha. Eu vou calcular desse jeito aqui, ó, a largura. Então, eu vou colocar a forma e vou fazer um risco. Aqui. E aí, eu corto, sem medo. Que esse bolo, a gente ainda vai terminar o acabamento dele. Então, eu vou ter duas partes aqui. Então, já tá cortadinho, bonitinho aqui as duas partes. Agora, já tá tudo preparado, só falta a calda. A calda do bolo gelado, ela não é só pra você umedecer o bolo. Essa calda, ela complementa o sabor. Então, por exemplo, ó, eu tô fazendo de leite ninho. Eu posso colocar várias caldas. Eu posso pôr uma de leite de coco, se eu quiser, porque o leite ninho me permite isso. O leite ninho é praticamente uma tela em branco. Só que hoje eu vou fazer uma de leite condensado. Então, o que que eu vou fazer? O mesmo tanto que eu colocar de leite condensado, eu vou colocar de água. E eu quero que o meu cliente perceba que é leite condensado. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar o meu leite condensado. Eu vou pôr 200 gramas de leite condensado. Certinho. E 200 de água. Ah, mas é 200 gramas de água ou 200 ml? Gente, tanto faz. Eu já vou fazer na balança, que é mais fácil. Porque o peso da água e o volume é o mesmo, né? Pronto. A calda que eu vou usar é só isso. Aí eu posso colocar uma calda à base de água, açúcar e baunilha? Então, como eu tô dizendo, eu quero agregar sabor para esse bolo. Então, não é simplesmente uma calda para umedecer. Eu não tô só pensando na umidade. Eu quero que isso aqui complete o sabor do meu bolo. Aí, eu vou colocar aqui, ó, na bisnaguinha. Eu compro essas bisnaguinhas de R$2 mesmo, que vende em atacadista, porque não é uma coisa que dura muito. E aí, a gente precisa ter bastante. Ó, assim, fica bem bonita. Então, vamos montar. Ó, o que eu falei sobre deixar a película mais molinha, ela vai absorver líquido do mesmo jeito.
Eu vou colocar essa película pra baixo, porque o meu lado de baixo aqui, ó, ele não tem nada que vai impedir a minha calda de penetrar. Então, pronto. Ó, vai ficar assim. Aí, eu vou regar o bolo todinho. Eu gosto de colocar assim, ó. Tá dando pra ver, gente? Eu coloco assim, pra absorver aqui na lateral. Depois eu molho o bolo todinho. Bem molhado. Olha o tanto que sobrou. Então, o que que vai acontecer aqui? Se eu for pegar agora esse bolo pra comer, ó, vocês conseguem perceber que ainda tá aqui embaixo toda a calda? Então, esse é um bolo que mais do que qualquer outro precisa de tempo. Aí, aqui eu vou colocar a nossa cobertura, que já tá mudando a consistência. É sem dó, viu? É pro seu cliente ver que tem fartura e que ele vai voltar. Ah, mas não fica caro? A questão não é caro, barato. A questão é você saber precificar corretamente. Se eu pegar isso aqui, ó, vamos dizer que eu gastei R$5, é um chute, tá? Pra fazer. Ah, eu vou multiplicar por 3. Aí sim é complicado, hein? Porque precificação, gente, se a pessoa falou pra você multiplicar por 3, corre. Tem nada a ver esse negócio de multiplicar por 3. Isso aí é antigamente pra simplificar. Hoje em dia a gente sabe que o cálculo de uma receita vai muito além disso. Tem muito custo. Então, assim, você pode estar ganhando menos do que deveria ou superfaturando o seu produto, que nenhuma das duas coisas é legal. Eu trouxe uma outra coisa aqui também pra montar. Vamos terminar esse aqui, ó. Ó, vou fazer do mesmo jeito. Eu vou virar a parte que tava em contato com a forma pra cima. Então, vai aqui, ó. Eu dou uma apertadinha nele. Ótimo. Aqui. E vou molhar com o restante da calda. Bem molhado. Prontinho. Peraí que eu vou lavar minha mão. Ó, tá super bem molhadinho. Aqui. Tá mais ou menos da altura da forma. Então, aqui, eu vou meio que embrulhar o meu bolo, pra ele não ressecar. Pra não pegar odor de geladeira, pra ficar do jeitinho que eu montei. Então, aqui, ó. Ele tá aqui certinho. Se você quiser, você pode passar um filme, alguma outra coisa. Olha aqui, ó. Tá certinho, já que ele vai pra geladeira. Então, o que que acontece agora? Se eu fosse colocar um morango ali, eu poderia congelar? Não, porque a hora que eu descongelar, esse morango vai estar horrível, molenga. Mas se eu quiser congelar ele desse jeitinho, por exemplo, colocando Nutella nele, eu poderia tranquilamente. Então, de que maneira eu poderia colocar uma fruta nesse bolo? Eu poderia fazer uma calda, uma geleia e simplesmente distribuir. Vai ficar delicioso. Então, eu coloco essa geleia em contato com a massa, para absorver a minha massa. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou desenformar aquele bolo, para vocês verem, a gente vai embrulhar ele. Ele tá mega gelado. Ó aqui, ó, o motivo de usar o saquinho. Sem drama, sem nada. Ó, o recheio. Assim, ó. Dá pra ver? Eu tá com reflexo. Pra mim não aparece direito. Assim deu, né? Oi, Renato. Nossa, quanto tempo, Renato.
aqui. Então, tá. Aí, a gente vai desembrulhar esse bolo delicioso. E eu fui falar do bolo de doce de leite com ameixa, agora eu tô aqui falando com vocês e só pensando por que eu não fiz de doce de leite com ameixa. Sabor anos 80. Aí de quem falar que é sabor de véia, vocês vão ver. Aqui, ó. Então, eu vou tirar ele daqui e vou virar, ó. Essa estrutura dele tá assim, porque ele tá quase congelado. Então, se você for fazer esse recheio pra você colocar em bolo festivo, eu recomendo fortemente que você coloque um pouco de gelatina e faça uma cinta de contenção, porque é um recheio extremamente sensível à temperatura. Ah, vamos fazer onde a gente vai passar aqui, ó. Leite em pó. Vocês estão sabendo, né, que agora tem sei lá, uma mistura láctea, sei lá como fala, que é horrorosa e não é leite. Então, assim, ó, prestar muita atenção na hora de comprar, principalmente pra quem manda o marido fazer a compra, explicar 1000 vezes, se possível, desenhar, porque aquele lá não serve pro nosso uso. Então, a gente vai cortar aqui, ó, delicadamente, porque eu quero que essa fatia continue bonita. Prontinho. Lembrando a vocês que eu pego tudo com a mão aqui, porque isso aqui não vai nada ser vendido. Nada, nada, nada. Isso aqui eu tenho umas cobaias cadastradas, que vem aqui e come tudo. Cortar 2. Precisava de um lugar pra pôr, né, gente? Eu acho que eu já vou colocar nas embalaginhas aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Mesmo que eu tô achando que não vai caber, porque eu sou exagero, e já tô achando que vai ficar pequeno. Ah, antes que eu me esqueça. A marmitinha. A marmitinha. Pra você pular todo esse processo de cortar e embalar, essa marmitinha é uma coisa maravilhosa. Você assa a massa, não precisa assar aqui dentro não, que é muito trabalho. Assa a massa, corta, monta aqui dentro, faz tudo aqui dentro. Depois você tampa, aqui ó, bonitinho. Põe no saquinho, se caso vazar um pouco de calda. Põe assim, põe a sua identificação. Tá prontíssimo. Dá muito menos trabalho, vai poupar muito do que a gente tá fazendo aqui e vai te dar produtividade. Aí eu vou cortar mais um, porque eu não aguento. Tá. Aí a gente vai passar ele aqui. Passar bem passadinho. Ó, só passa. Ó, pra quem gosta de leitinho. Pra quem gosta de leitinho, isso aqui é o paraíso. Vou lavar minha mão. Se eu quisesse vender isso aqui com Nutella, eu poderia muito colocar aqui na marmitinha e colocar um monte de Nutella em cima, morango, o que quiser. Então, eu vou tentar embrulhar, mesmo achando que não vai dar certo. Ai, deu! Quem já comprou minhas coisas ou viu minhas fotos, sabe porque eu tô falando que acho que não vai caber, né? Porque simplesmente eu sou o exagero. Fechar aqui com durex mesmo, mas você pode usar sua tag ou uma fitinha. Tá dando pra ver eu embrulhar, gente? Pri, será que sobra um pouquinho pra você amanhã? Ó, vou abaixar aqui. Como se fosse um pacotinho. Ó, um presente. E viro pra cá. Ó. Embalo assim.
o outro lado também. Pronto. Aí você tem uma embalagem muito fofinha, de um doce delicioso. Vou pegar uma fita. Porque eu não aguento. Fita é um vício. O acabamento tem que ser perfeito. A pessoa tem que ter vontade de comer só de olhar. E porque você passou por todo esse processo de fazer, de ter que... primeiro você vai lá, você compra as coisas, depois você produz. Aí você faz tudo bonitinho, tudo do melhor e pega uma embalagem horrorosa e coloca. A etiqueta que a minha amiga queridíssima Priscila faz, olha, uma mais linda que a outra. Aí você arremata aqui, ó. Prontinho, bolo gelado. E a gente pode usar pra quê? Além de comer um atrás do outro. Você pode vender como lembrancinha, pode substituir o bolo em aniversário. Tem, assim, muita finalidade. Você pode fazer menor e vender como no lugar do bem casado. Pode variar os sabores, pode fazer muita coisa. E assim, se você for do tipo que gosta de molhar muito, eu recomendo você comprar potinhos e mesmo depois de embalada, colocar em potinho. Porque o que acontece? Agora tá sequinho aqui, mas pode ser que ele comece a vazar. Então, é chato, você vai perder o produto, o cliente vai pegar, vai estar tudo molhado, melado, aí depois seca, fica uma coisa horrível. Então, o que é legal? Você sempre pensar na embalagem. Ó, eu vou colocar um aqui na marmitinha, pra gente ver como fica. Ah, não, eu vou passar primeiro aqui, ó. Olha na marmitinha, o bolo gelado. E aí, aqui já me dá outras ideias. Porque, ó, sobrou um espaço. Eu poderia colocar docinhos aqui. Eu poderia colocar morango. Poderia colocar um monte de coisa pra completar esse espaço. E aí eu fecho aqui, ó, e vendo. Ou posso fazer maior pra colocar tudo certinho, encaixadinho. Prontinho. Olha, validade, eu gosto de colocar 3 dias, porque é um bolo que tem muito leite. Então, não é uma coisa que vai durar, eu não coloco 5 dias jamais, jamais. Então, recomendo, se você for fazer, não colocar também, porque você não sabe as condições que o cliente conservou na casa dele. Como já aconteceu uma vez comigo, com uma pessoa que veio comprar ovo de Páscoa, os 3 eram de leite ninho, era um trio. Ela pegou essa caixinha, foi pro centro, foi pra um monte de lugar, e ela mora em Campo Limpo. Depois me ligou falando que o ovo tinha derretido. Então, assim, você se responsabiliza até a entrega, você pode orientar a pessoa, falar, olha, tem que estar o tempo todo refrigerado. Se a pessoa vai fazer ou não, não tem como garantir. Então, se você dá um bolo desse aqui, ó, a pessoa comprou e foi fazer tudo que ela tem pra fazer no centro da cidade e depois foi visitar, então, a amiga, aí foi pra casa. Esse bolo vai começar a fermentar. Então, é muito complicado. Você tem sempre que explicar como conserva e sempre pôr a validade. Quando vai essa quantidade de leite, é o mínimo que você pode fazer. Então, deixa eu olhar se eu falei tudo. Ah, não falei uma coisa. Se eu colocar aqui, ó, entre essas duas camadas, leite em pó, o que vai acontecer? Ele não vai fixar. Então, ele vai soltar, vai ficar horrível. Então, o que você faz? Você coloca leite em pó por fora, só polvilha. Só faz isso. Não coloca por dentro, porque já tem leite suficiente lá dentro, acredite. Ele fica super saboroso. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora.
porque olhando aqui eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, porque já metade do que eu tinha pra falar eu falei ontem, né? Então, hoje vocês estão com um pouco menos de tagarelice do que ontem. Então, resumindo, é um bolo gelado de leite ninho. O que eu quis passar pra vocês ontem foi a técnica de fazer um pão de ló bem feito. Hoje foi a técnica do recheio, que você usa ele pra muita coisa. Veja como um creme base. Use a criatividade. Será que dá certo com isso? Será que dá certo com aquilo? Faz e testa. E a embalagem e o cuidado, né? Porque isso aqui sozinho, ele vem sozinho. Então, é basicamente isso, gente. Por hoje é isso. Semana que vem eu já tô planejando a minha live de sexta-feira. Vou pôr uma enquete amanhã pra vocês me ajudarem. E eu tô pensando fortemente, a hora que eu terminar essa semana, eu tô pensando seriamente em fazer uns 4 dias aí de Páscoa pra vocês, pra quem quer trabalhar com alguns ovos diferentes. Eu vi o pessoal fazendo uns ovos que chamam de pote, né? Que é um ovinho de chocolate que você corta e coloca várias coisas. Então, eu acho que de repente valeria a pena fazer uma live só disso. De modelagem de chocolate, alguma coisa assim, pra dar ideia pra Páscoa ou ideia de lembrancinha. Então, daria pra gente fazer vários vídeos interessantes e aprender muito. Então, eu vou me despedindo de vocês. E até a próxima live. E